Aula número 207. A poesia fora do mundo. É o tema da aula. O poeta escapa desse mundo, escapa dessa terra, do ambiente, do ar que todos nós respiramos. É a fuga dele. Vamos ver. Fernando Pessoa. Abdicação. Toma-me, ó noite eterna, nos teus braços e chama-me teu filho. Eu sou um rei que voluntariamente abandonei o meu trono de sonhos e cansaços. Minha espada pesada, abraça os laços, em mãos viris e calmas entreguei, e meu sceptro e coroa eu os deixei na antecâmara feitos em pedaços. Minha cota de malha, tão inútil, minhas esporas de um tinir tão fútil, deixei-as pela fria escadaria, despi a realeza corpo e alma e regressei à noite antiga e calma, como a paisagem ao morrer do dia. Fernando Pessoa. Observe o título, Abdicação. Abdicação é simbolicamente abandonando tudo que existe para mergulhar numa noite eterna. Ouça, abandonar o trono, entregar a espada, o despojar-se do sceptro, que é um bastão de comando, coroa, despojar-se dela, da cota, a armadura de ferro que protege o lutador, a malha, a cota de malha, as esporas, e descer a escadaria, o sair para o exterior. São atos que indicam claramente o abandono voluntário de uma situação de poder. Esse é o tema da aula, a fuga desse mundo. Esse rei, o que ele é? Observa comigo. Todos os atributos da realeza, corpo e alma, que constituem uma alegoria da vida humana com seus sonhos e cansaços, a espada, a coroa, a cota de malha, as esporas, símbolo de força e de combate, o sceptro, os símbolos do poder. Observa também o reconhecimento da inutilidade e da futilidade das coisas terrenas que tem a ver com os valores do poder e da guerra, com os sonhos, símbolo dos ideais não realizados, como é sugerido pela palavra cansaço. Abdicação de ter poder sobre a terra, retirando-se para um espaço sem poder, para reintegrar no lugar materno simbolizado pela noite. Privação voluntária da identidade pessoal, regressando a uma identificação original com o cosmos. O abandono daqui para se integrar-se no além. E este além é a noite eterna. Essas palavras, trono, rei, espada, sceptro, cota de malha, esporas, são metáforas que nos remetem para uma cavalaria medieval.
Leia comigo. Toma-me, ó noite eterna, nos teus braços e chama-me teu filho. O poeta representa a noite como uma figura feminina e maternal. Eu posso falar isso personificação ou uma prosopopeia, uma figura de linguagem que consiste em dar sentimento a quem não tem, que é o caso. Olha a sonoridade. Braços, laços, fria escadaria. A essa conformidade ou aproximação fonética entre vogais, braços, laços, letra A, fria escadaria, letra E, nós damos o nome de assonância, porque é vogal. Se eu estivesse falando sobre consoantes, eu diria que é uma aliteração. Aliteração. Vozes veladas, veludosas vozes, com a letra V. Aqui é com a letra, com a vogal I e A. Olha o poema. O que é a noite? A noite, o que é? Também é uma prosopopeia. Está dando vida a essa noite. Está dando espaço a essa noite como se fosse físico, fisicamente. Observa a noite. A noite é eterna. Ó noite eterna. O que remete para a ideia de uma noite cósmica, divina e materna, cujos braços acolhedores eu faço o apelo. Ele, o poeta. A noite é antiga e calma. E regressei à noite antiga e calma. O que tem a ver com a sua acentralidade, com a tranquilidade que transmite e a proteção que dispensa. Morada acolhedora, a noite é uma morada acolhedora. E regressei à noite antiga e calma, o que tem a ver com o fato de constituir um ambiente que se regressa como um lugar de paz, uma casa materna. A noite, a que nasce ao morrer do dia, como se lê no último verso, a noite acolhe a paisagem, assim também o eu quer que a noite eterna o acolha. Esse poema eu tirei do meu livro, Poemas de Fernando Pessoa e Heterônimos. Mas vamos ficar nele ainda. Vamos ver o que eu posso retirar dele ainda. Lê comigo. Eu sou um rei que voluntariamente abandonei o meu trono de sonhos e cansaços. Vamos ficar com esse período. Fixa o olhar nesse verso. Eu sou um rei que voluntariamente abandonei o meu trono de sonhos e cansaços. A oração ligada pelo pronome relativo que é uma oração adjetiva. Eu sou um rei que voluntariamente abandonei meu trono de sonhos e cansaços. E essa oração é adjetiva desse rei. Oração inteira. Toda oração ligada pelo pronome relativo é uma oração adjetiva. E o que é um pronome relativo? O pronome relativo é o que, o cujo, o onde, que ligando duas orações representa na segunda oração um termo da primeira. É um pronome relativo. Ele é pronome porque está no lugar de um termo anterior. E é relativo porque ele relaciona um termo anterior na segunda oração. Ouça, eu sou um rei, o qual rei, que esse que, voluntariamente abandonei. Observe o verbo abandonei. Rigorosamente deveria concordar com o sujeito.
E qual é o sujeito que abandonei? Eu sou um rei que voluntariamente abandonei. Esse que. E quem quer o quê? O rei. Então, pelo rigor da língua, eu sou um rei que voluntariamente abandonou. É o rei que abandonou. Eu sou esse rei que abandonou. Mas ele concorda com o sujeito mental, espiritual. Nós damos o nome disso de concordância anormal, concordância excepcional, que nós falamos que é silepse. Nesse caso, silepse, o rei que abandonei, eu mudei a pessoa. Ao invés de falar abandonou, eu fiz um desvio de concordância. Então é uma silepse de concordância. Nós dois ficamos calados. Silepse de concordância, porque eu sou um deles. Concordo mentalmente. Poderia ser de gênero. O cônjuge pediu o divórcio. Estava muito preocupada com o futuro. Preocupada, concordou com o gênero dela e não com o gênero da palavra cônjuge, que é masculino. Silepse de gênero. E pode ser de número. O exército partiu. Vão em busca de nova conquista. Vão, o exército. Silepse de número. Essa observação. O que mais que eu poderia falar desse verso que eu destaquei? Eu sou um rei. O verbo ser é de ligação, então um rei é o predicativo do sujeito. Voluntariamente adjunto adverbial, já que se refere ao verbo abandonar. Há no período adjuntos adnominais, que se referem a nomes, restringindo esse nome. Um rei, o meu trono, de sonhos e cansaços, são adjuntos adnominais. Leia comigo mais um verso. E o meu sceptro e coroa eu os deixei. Você está percebendo uma figura de linguagem aí? O meu sceptro e coroa eu os deixei. Esse os se refere a sceptro e coroa, que é objeto direto. Eu deixei meu sceptro e coroa. E esse os repete o objeto direto. Então, objeto direto pleonástico. E qual é a figura de linguagem? Pleonasmo. Repetição, redundância, para dar ênfase ao texto. Resposta aos exercícios que propusemos no vídeo anterior, na quarta-feira passada, na aula passada. Nós interpretamos, eu dei para a interpretação, vem sentar-te comigo, Lídia. Lembra? De Fernando Pessoa. E ali havia 20 questões. Eu gostaria que você, ao terminar a correção, acertasse pelo menos 15 ou 16 questões, tangendo os 80% das questões. Mande um recado para o professor. Diga quantos você acertou, qual é a dificuldade. Veja o que não entendeu, eu explico. Vamos lá ver. Resposta A. Questões 1, meia dúzia, 7 e 9. Resposta B de bola responde. A letra B responde 2, 13, 14 e 20. A alternativa C responde 3, 11, 17 e 18. A alternativa D de dado 5, 8, 12 e 15. A alternativa E 4, 10, 16 e 19. Confere. Você acertou 16 questões. 15 ou 16 questões. E quem sabe todas. Aí eu ficaria muito contente. A poesia
ou o poeta fora deste mundo. Abdicação de Fernando Pessoa é o poeta fora deste mundo. Agora nós vamos ver com Alberto de Oliveira a poesia fora desse mundo. Vaso grego. Esta, de áureos relevos, trabalhada de divas mãos, brilhante copa, um dia já de aos deuses servir como cansada, vinda do Olimpo, a um novo deus servia. Era o poeta de Teos, que a suspendia então, e ora repleta, ora esvazada, a taça amiga aos dedos seus tinha, toda de roxas pétalas colmada. Depois, mas o lavor da taça admira, toca, e do ouvido aproximando-a às bordas finas, hás dele ouvir canora e doce, ignota voz, qual se de antiga lira fosse a encantada música das cordas, qual se essa voz de Anacreonte fosse. É parnasiano, é clássico e é difícil. Vamos à interpretação. Não tem importância que seja difícil. Vamos à interpretação. O soneto está no vídeo. Cautelosamente, siga comigo. Eu vou ler com calma agora. Siga comigo. Primeiro quarteto. Esta de áureos relevos, áureos é de ouro. Então esta de relevos de ouro, trabalhada, de divas mãos, divas, divinas mãos. E divas é uma forma sincopada de divina, forma reduzida. De divas mãos, brilhante copa. Copa é copo, taça. Existe na língua portuguesa, no espanhol também é igual. Copa, uma taça. Brilhante copa, um dia já de aos deuses servir como cansada, vinda do Olimpo, vinda do Olimpo. Olimpo é um monte da Grécia onde a mitologia dizia que residiam os deuses. Os deuses residiam no Monte Olimpo, no Parnaso. Daí parnasiano também, o estilo de época. Então, vinda do Olimpo, a um novo Deus servia. A um novo Deus servia. Eu vou ler o quarteto outra vez, mas eu vou ler de uma outra ordem, que você me acompanha. Uma outra ordem. Um dia, vinda do Olimpo, como já cansada de servir aos deuses, esta copa brilhante de áureos relevos, trabalhada por divas mãos, servia a um novo Deus. Está lida, então, a primeira estrofe. Vamos continuar. Era o poeta Teos, era o poeta Teos. Teos é o poeta Anacreonte, da Grécia Antiga. Era o poeta Teos, que a suspendia então, e ora repleta, ora esvazada, a taça amiga aos dedos seus, tinha, toda de roxas pétalas, colmada. Colmada é acumulada, cheia, de pétalas cheias, cheia de pétalas. Depois, o poeta parou aí. Ele fez uma reticências.
Ele fez uma reticências. E essa reticência indica agora que ele muda o interlocutor. O interlocutor agora é tu, vai falar conosco. Parou de falar, mas está falando conosco. O lavor da taça de mira toca-a e de ouvido aproximando-a às bordas finas, hás de lhe ouvir canora e doce. Canora é cantante que canta. Ignota voz, qual se de antiga lira fosse a encantada música das cordas, qual se essa voz de Anacreonte fosse. Já disse que Anacreonte é um poeta grego, célebre pelas suas poesias, onde ele celebra o vinho, o amor, e até o amor sensual, erótico. Vamos pegar os dois tercetos. Os dois tercetos. Eu vou ler de outra maneira os dois tercetos. Está confuso. De outra maneira. Vamos lá ver. Mas admira o lavor da taça, toca e aproximando-a do ouvido, tu hás de ouvir-lhe às bordas finas, ignota a voz, voz ignorada, canora e doce, qual se fosse a encantada música das cordas da antiga lira, qual se fosse essa voz de Anacreonte. O poeta não está nesse mundo, o poeta está em outro mundo. A poesia dele embarcou para outro mundo, para outro hemisfério, não é o nosso. Alberto de Oliveira, ao lado de Olavo Bilac e Raimundo Correia, os três são considerados pelos críticos a santíssima trindade do parnasianismo. São os três. Dos três, me parece o mais parnasiano típico é Alberto de Oliveira. Este que acabamos de ler. Típico. Olavo Bilac é parnasiano, mas tem voos pelo romantismo, pelo simbolismo. Raimundo Correia é parnasiano, mas tem poesias sob influência marcante de Antero de Quental, do realismo. Mas essa descrição que se lê em Alberto de Oliveira é eminentemente clássico. É uma poesia clássica, tipicamente clássica parnasiana. A poesia, ou poeta fora desse mundo, Alceu Vamosi. Via Crucis, o calvário do verso. Ó Gólgota da rima, como eu já trago as mãos e os tristes pés sangrentos de te escalar, assim, nessa ânsia que me anima, nesse ardor que me impele aos grandes sofrimentos. Esta mágoa, esta dor, nada existe que exprima. Sinto curvar-me o joelho a todos os momentos. E quanto falta, Deus, para chegar lá em cima, onde o pranto termina e cessam os tormentos. Mas é preciso. Sim, é preciso que eu carpa, que eu soluce, que eu gema e que ensanguente e escarpa para esse fim chegar onde meus olhos ponha. Há de ascender, subir, levando sobre os ombros, entre pragas, blasfêmias, gemidos e assombros, a eterna cruz pesada e negra do meu sonho. A fuga do poeta. O martírio e a dor. O martírio e a dor. Calvário e Gólgota são sinônimos. O martírio e a dor como passagens
inescapáveis ao movimento de transição do espaço poético. A rima dói, a poesia dói, é calvário, é Gólgota. O calvário do verso e a cruz do sonho configuram-se como instâncias equivalentes. O calvário do sonho e da poesia, ambos estão intimamente entrelaçados. A poesia para fora desse mundo, Florbela Espanca, divino instante, ser uma pobre morta, inerte e fria, hierática, deitada sobre a terra, sem saber se no mundo há paz ou guerra, sem ver nascer, sem ver morrer o dia. Luz apagado ao alto e que alumia, boca fechada à fala que não erra, urna de bronze que a verdade encerra. Ah, ser eu esta morta, inerte e fria. Ah, fixar o efêmero, esse instante em que o teu beijo sôfrego diamante queima o meu corpo frágil de âmbar loiro. Ah, fixar o momento em que, dolente, tuas pálpebras descem lentamente sobre a vertigem de teus olhos de ouro. Florbela Espanca. Lindo poema de fuga. Lindo poema de fuga. No primeiro quarteto se percebe a fuga definitiva da poetisa. Ser uma pobre morte, inerte e fria, hierática. Hierática, ou seja, mística. Está ligada à religiosidade. Deitada sobre a terra, sem saber se no mundo há paz ou guerra. Sem ver nascer, sem ver morrer o dia. Eu entendo a época que Florbela Espanca viveu e dá para entender sem saber se no mundo há paz ou guerra. Parece-me que não está muito longe das aflições de muita gente neste ano de 2024. Seria bom a gente dormir um sono e depois de acordar, acabou-se então a guerra e voltou a paz. Mas ela não quer saber de nada. Quer deitar-se definitivamente sem se preocupar com a paz ou com a guerra. Luz apagada ao alto e que alumia. Antítese, luz apagada ao alto e que alumia. É simbólico, ela é simbolista. Boca fechada à fala que não erra. Por que a fala não erra? Porque a boca está fechada. Urna de bronze que a verdade encerra. A verdade está trancada, encerrada em uma urna de difícil acesso. Ah, se eu, essa morta, inerte e fria, tal qual essa verdade encerrada numa urna, tal qual a boca fechada à fala. Nos tercetos, fixar o efêmero, esse instante em que o teu beijo sôfrego de diamante queima o meu corpo frágil de âmbar loiro. E olha que sensualismo sutil no final do terceto. Olha que sensualismo sutil, que beleza de verso amoroso. Ah, fixar o momento em que dolente, quer dizer, calmamente, mansamente, tuas pálpebras descem lentamente sobre a vertigem dos teus olhos de ouro. A fuga do poeta para outro mundo. Exercício para a próxima aula.
Eu vou dar 20 questões. 10 questões para interpretar um soneto de Gregório de Matos, O Boca do Inferno. Um soneto bonito, você vai interpretá-lo. 10 questões. A cada canto, um grande conselheiro que nos quer governar cabana e vinha. Não sabem governar só cozinha e podem governar o mundo inteiro. Em cada porta, um frequente olheiro que a vida do vizinho e da vizinha pesquisa, escuta, espreita, esquadrinha para o levar à praça e ao terreiro. Muitos mulatos desavergonhados, trazidos sob os pés os homens nobres, posto nas palmas toda a picardia, estupendas usuras nos mercados, todos os que não furtam, muito pobres, e eis aqui a cidade da Bahia. 10 questões para interpretar esse texto. E depois, mais 10 questões para interpretar um texto de Padre Vieira, Ladrões. Quem são os ladrões desse mundo? Quem são os políticos ladrões no mundo do Padre Vieira? Será que nós encontramos alguma igualdade nesse mundo de hoje, que também há corrupção? Será que existe? Vamos lá ver. O ladrão que furta para comer não vai nem leva ao inferno. Os que não só vão, mas levam, de que eu trato, são os outros ladrões, de maior calibre e de mais alta esfera, os quais distingue muito bem São Basílio Magno. Não são só ladrões, diz o santo, os que cortam bolsas ou espreitam os que se vão banhar para lhe escolher a roupa. Os ladrões que mais própria e dignamente merecem este título são aqueles a quem os reis encomendam os exércitos e legiões, ou o governo das províncias. Então ele vai falar dos ladrões daquela época. E vocês, com cautela, vão me dar a resposta de 11 a 20 sobre os ladrões daquela época. E de 1 a 10, a resposta do soneto de Gregório de Matos, que também fala de ladrões. Como desfecho, eu vou buscar no livro Do Encantamento à Apostasia, do professor Fernando Gil, um poema de Cruz e Souza. A poesia fora de nosso espaço, a poesia distante, bem longe de nós, que é o tema da aula, fora da terra. Siderações. Para as estrelas de cristais gelados, as ânsias e os desejos vão subindo, galgando azuis e siderais noivados de nuvens brancas e amplidão vestindo. Num cortejo de cânticos alados, os arcanjos, as cítaras ferindo, passam das vestes dos troféus prateados as asas de ouro finamente abrindo. Dos etéreos turíbulos de neve, claro incenso aromal, límpido e leve, ondas nevoentas de visões levanta, e as ânsias e os desejos infinitos vão com os arcanjos formulando ritos da eternidade que nos astros canta. A minha pátria é a língua portuguesa.